Cá estamos nós, mais um grande episódio, já pode dizer que é um grande episódio, porque efetivamente estamos a elevar o desporto. Hoje com um professor universitário, Ricardo, que eu vou querer que tu apresentes, mas continuamos a elevar o desporto. Continuamos, sim. Hoje com a presença do professor João Pedro Ferreira. Eu vou ter que levar isto um bocado para o campo pessoal, porque é uma pessoa que me diz bastante. Sim, que já conheço há vários anos, uma pessoa que me ajudou muito enquanto profissional a construir o meu perfil de profissional na área do desporto e também enquanto pessoa, e é daquelas pessoas que eu vou sempre agradecer, ficar eternamente grato. Tens um prazer enorme de hoje termos cá o professor. Sim, é um gosto, porque além de perceber muito de desporto, ele também me ensinou que não podemos perceber só de desporto, precisamos perceber de todas as outras áreas da vida para sermos bons profissionais e boas pessoas. E aprendi muito, e portanto eu acho que fazia todo o sentido trazê-lo cá para que quem possa ver este episódio também aprenda com a sua experiência e com a sua sabedoria, e acho que também vais gostar. Professor, é verdade, estamos aqui a dizer, e bem-vindo antes de mais. Obrigado. Bom, é verdade, e é duplamente recíproco o gosto e o prazer em estar aqui na presença do Ricardo, portanto, e ter aceito este convite para falar sobre desporto, que é a minha área, digamos assim, de vida. Não posso dizer que é só profissão, é de vida também. E eu começava já por aí. Professor, estes anos todos de carreira, de trabalhar no desporto, o que é que ainda o motiva? O que é que lhe dá prazer? Bom, no desporto e na educação, que na prática andam as duas em paralelo, uma parte educacional mesmo escolar e académica e outra educacional desportiva, porque o desporto também se ensina, é uma educação para a vida, não só para a prática com os benefícios inerentes à sua atividade e desenvolvimento, mas também aos valores que estão associados ao desporto, e aí para mim é sempre educação. Foi algo que escolhi para a vida, não escolhi a pensar neste contexto porque não tinha consciência quando optei pela via da educação superior na área do desporto. Fui para o desporto porque gostava de praticar desporto, mas depois percebi que o desporto era muito mais do que praticar desporto, e eu ia trabalhar para que os outros praticassem desporto e beneficiassem da prática desportiva. E esta mudança de consciência, ou esta tomada de consciência, aconteceu mais ou menos a meio do meu curso superior, e fez com que eu tivesse feito questão de passar a ter 24 horas sobre 24, porque quando se dorme também o cérebro continua a trabalhar, e eu muitas vezes acordo e estou a pensar em desporto, meio da noite ou de manhã, ou deito-me também a pensar em desporto, e essa, digamos assim, tem sido a minha vida desde sempre, e é aquilo que eu aconselho a quem opta por uma carreira na área do desporto, perceber bem que se é este mesmo o caminho que quer, porque uma vez nesta área trabalha-se 24 sobre 24 em todas as vertentes, porque o desporto não é futebol, não é basquete, não é ginástica, o desporto é muito mais. Um universo muito largo e muito abrangente, onde várias áreas se interligam, tanto pessoais como sociais e políticas também, tudo misturado. Sim. Mas o professor João Pedro também tem aqui, além da educação, que está ligado naturalmente ao secundário e também ao ensino superior. Sou professor convidado no ICHE, do qual tenho muito orgulho, já desde 2010, com uma interrupção pelo meio, onde dou umas unidades curriculares por semestre, não me posso acumular mais, naturalmente também sou professor do secundário, isso há regras. E com todo o prazer tenho também essa parte onde faço de certa forma o transfer e o bypass entre o secundário, porque sou professor do ensino secundário, ultimamente dos cursos profissionais de desporto, antes nos tecnológicos, e vejo por vezes acompanhar alunos que foram meus alunos do secundário e hoje são meus colegas. Ou nossos colegas nesta situação. Aquilo que eu lhe pergunto, e é uma pergunta assim um bocado indiscreta, mas eu acho que é importante sabermos. Primeiro, é difícil ensinar? E segundo, estamos bem entregues, ou o desporto está bem entregue para estes futuros, os seus alunos que no futuro se calhar vão estar a comandar estas áreas? Bom, não penso que seja indiscreto, acho que é bastante pertinente.
É bastante difícil ensinar. Eu não sou professor por vocação. Okay. Eu sou professor, ponto, e o que é que eu procuro é despertar consciências de mentes, dar caminhos, dar opiniões, fazer abertura de pensamento, apresento alternativas, apresento perspectivas. Claro que tenho que dar programas, mas nunca são fechados, isto é, eu não tenho o dogma de dizer que esta é que é a verdade. Há várias verdades para um determinado objetivo, tal como para se vencer no futebol, onde eu trabalho, mais em específico, na outra área paralela. Já lá vamos. Portanto, e nesse caso eu não posso dizer aos alunos este é o vosso caminho. Okay. Não é? Eu digo assim, este é o universo, este é o contexto onde vocês estão enquadrados, isto é o que vos espera. Agora vocês têm a opção de escolher, não é? Portanto, se é isso, aquilo isso que também desejam, é ser professor, não é? eu Isso penso também que para mim isso é que é ser professor. Portanto, eu não gosto do professor, e não é nenhuma crítica a outros, não gosto do professor com a presunção de que tem o dom da verdade e que impinge um determinado caminho, uma determinada verdade. Eu apresento e gosto de despertar consciências e pensamento individualizado, porque na prática eles são seres individuais, são indivíduos, vão pensar por eles próprios, isto é, não quero ninguém formatado, nem os meus filhos, quanto mais mas também enquanto professor, também ao beber a reflexão e da discussão que tem com os seus alunos, também acaba por evoluir e também despertar para outras. Bom, esse é um ponto fundamental. Eu tenho evoluído imenso, porque eu não gosto de me acomodar, para já. Eu gosto de desafios. Portanto, ser do desporto, naturalmente, gosto de desafios. Aquilo que eu faço ou que já fiz, para mim, normalmente não gosto de repetir e deixo para trás. Não quer dizer que isso é bom, é uma característica. E, portanto, há muitas coisas que hoje, eu faço aqui, eu sei, olha, sem presunção, já fiz há 15 anos atrás. Sim. Até porque, mas isso é correto, resultou sim, mas eu já não tenho, já fiz, já aconteceu, já passo para a frente. Ainda vinha hoje à tarde no caminho para aqui e vinha a lembrar-me de algumas questões que pudessem fazer, porque eu estou sempre a planear, estou sempre a participar. Teve-se a preparar. Não, é um defeito profissional, se calhar, ao pessoal, que é a antecipação. Sim. Isto faz parte do professor, mas também faz parte essencialmente do gestor, do diretor. Temos que ser estrategas, e eu costumo dizer aos meus alunos e aos meus técnicos, todas as minhas ações, isto é, 95%, 98% são premeditadas e intencionais, isto é, seja um passo bem, seja um berro, seja um abraço, tem que ter uma relação causa e efeito, porque quando fazemos alguma coisa, procuramos que haja um resultado em função disso, não é algo cínico nem hipócrita, é uma relação de ação, isto é, fazemos algo para que aconteça algo. E vinha a pensar, há algumas questões que iam perguntar-se relativamente a gostos e digamos assim, a opções e o que é que eu gosto, e eu gosto de história, por exemplo, mas não gosto de olhar para o passado, isto é, gosto de olhar para o passado para ver o que é que a humanidade é capaz de evoluir e não ficar no mesmo sítio, porque se nós olharmos para o passado numa perspectiva de mudança, nunca vamos ficar no mesmo sítio no presente, está fora de questão. Porque o futuro vai ser completamente diferente daqui a poucos anos ou daqui a mais alguns anos, portanto não vai parar e portanto deixemos de ser resistentes à mudança, que é um dos principais entraves, não é? O chamado velho do Restelo, um dos principais entraves à evolução e à mudança. Se é para melhor, se é para pior, não sabemos, porque o melhor e o pior também não é algo que possa ser taxativo e decidido, não é? Como se costuma dizer, quem é o melhor jogador do mundo, quem é o pior? O melhor e o pior, quer dizer, há os melhores e os piores, agora o melhor, quer dizer, isto é como avaliar o melhor aluno ou o pior aluno, quer dizer, não é possível. Não é? E portanto é esta questão da evolução, e eu adoro história nessa perspectiva, de ver assim, e como é que foi possível nestes anos evoluir e já estarmos aqui, não é? Mas e os ciclos? Acha que os ciclos se repetem ou não? É agora que está a falar em história e em evolução, não, muitas vezes... Eu acho que há ciclos que se repetem, mas é em termos de contexto social. Portanto, há determinados padrões que são da humanidade, próprios da humanidade, que se repetem ou que nunca deixam de estar. Podem haver ali períodos mais atenuados, períodos mais exacerbados. Estamos a falar agora, por exemplo, com a guerra na Europa, entre a Ucrânia e a Rússia, e as pessoas nunca imaginariam
que pudesse acontecer, estão chocadíssimas e com toda a razão, mas já há 30 anos atrás, nunca se precisar errar se há 30 ou não, a Guerra dos Balcãs teve 4 nações ou 5 nações em guerra, entre eles quase fratricida, não é? Porque as famílias eram umas muçulmanas, outras cristãs, e o genro matava o cunhado matava a nora, portanto, dentro da própria família, não é? Houve extermínios, houve genocídio, e não foi há muitos anos, 30, dentro da Europa, já não estamos a falar fora da Europa, não é? Portanto, porque aí nós normalmente temos a tendência para virar as costas, subir para o lado, só depois quando o fogo começa a entrar pela casa ou chamuscar a porta é que a gente, ajuda e tal, mandai uns baldes. Afinal temos problemas. Exato, temos problemas, portanto, e há 80 foi a Segunda Guerra Mundial, portanto, não foi assim há tanto tempo, não é? Na história da humanidade, 80 anos, 30 ou 20 e tal, e agora, portanto, vai acontecer, faz parte da humanidade. O que é que tem que mudar? O que tem que mudar é a aceitação das pessoas, das diferentes ideias, dos diferentes ideais, e não se julgar, digamos assim, que há donos de qualquer coisa em termos do que é a humanidade e que é o território, não é? Há propriedade, mas não há propriedade de terra, nem a propriedade de pessoa. O professor já tocou aqui um bocadinho nesse assunto, e aquilo que eu lhe perguntava, onde é que nisto tudo entra Real Sport Clube? É uma boa pergunta, mais a ver, boas perguntas. Pronto, porque da forma como é colocada, o Real Sport Clube é curioso, entra num contexto em que eu fiz a minha licenciatura no Porto, no FUCTEF do Porto. Na altura escolhi o Porto porque o currículo que estava no Porto nessa altura era preferível aqui ao da altura FMH, e então eu optei em primeira opção para o Porto. Foi uma opção consciente e fui estudar para lá. Bom, e a minha vida estava já a ficar lá. Na altura estava lá já a estudar também que veio a ser a mãe dos meus 2 filhos, dois rapazes. Ela estava na área da saúde, enfermagem, acabámos a licenciatura aos 2, eu estava lá no futebol já profissional, integrado em equipas técnicas, e a minha vida estava para ficar lá. Entretanto, ela também termina e concorre aos hospitais públicos e, curiosamente, entra aqui em Lisboa. Ela era de Lisboa também, da minha zona onde eu morava, e eu moro em Queluz, perto do Real Sport Clube, por coincidência, e viemos para Lisboa de novo, pronto, e voltámos a procurar vida em Lisboa, porque já andávamos à procura de vida no Porto. Eu tinha lá tudo montado, e as coisas às vezes mudam de um momento para o outro, não sei, não estaria aqui provavelmente, estaria noutras coisas quaisquer, se calhar estaria outro nível em termos de treinador, e não neste, não me arrependo nada, nem há assis para mim, foi uma coisa, não foi outra. E então, até estava numa fase em que o futebol estava metido de par, porque passei por um período no futebol, integrado no futebol profissional muito complexo, talvez do período mais negro do futebol em Portugal em termos do que era a manipulação de resultados, uma fase complexa onde alguns árbitros foram punidos, afastados, irradiados, coisa assim, mas porque não havia lei anticorrupção como existe hoje em dia. Se houvesse, muitos eram presos, e isso para mim tirava uma magia do que era aquela motivação para treinar, e que o efeito, acreditar também no processo de treino, exatamente, eu acreditar nisso, e os jogadores que acreditassem também que dependia deles e dependia de nós o sucesso e o resultado, ou o insucesso também. O que acontecia é que toda a gente queria saber, à quinta-feira não era quem era convocado, é que era o árbitro que nos calhava. Pronto, isso, a sério? Era a preocupação? Sim, exatamente. Foi um período triste. Está registado em alguns livros. Há um livro até que é o Golpe de Estádio, um livro interessante, um pessoa que já morreu, é um jornalista, e portanto um período triste. E para mim era triste, eu não entro por aí, não sou ingênuo, eu percebo o processo, estou dentro do contexto, sabia, estava o que acontecia e andava. Eu, como costumo dizer, as pessoas podem estar contra ou a favor. Se eu estiver contra e quiser mudar as coisas, tenho que manter dentro do processo. Se sair, fico fora, não tenho a opção de continuar a mudar, e é isso que me tem feito também continuar em todo este contexto do futebol, naquilo que eu acredito, é manter, mesmo que dê passos atrás, porque se eu estiver fora, se eu sair por estar chateado e por estar contra, eu vou sair disto, estou contra isto tudo, e sei que mais. Já não vai ter força para mudar nada. Não tenho possibilidade de intervir nem estar dentro, portanto
faz parte de todo o desenvolvimento e da mudança, de poder agir sobre a mudança, é estar dentro, não é? Também não somos o senhor da razão e, portanto, às vezes temos que aceitar alturas em que não podemos fazer aquilo que entendemos, até porque muitas vezes estamos errados. Nesse aspecto, eu não queria nada com futebol, tentava dar outras modalidades, como já dei muita coisa, fiz muita coisa, já fui formador de professores, já fui personal trainer, dei técnico de ginásio e dei natação. Portanto, sou profissional de desporto, em tese, é isso, e portanto, de um momento para o outro surgiu um convite de uma pessoa que eu não conhecia de lado nenhum, que era um diretor do Real Sport Clube. Eu estava a treinar, andava os últimos pontapés no futsal, tinha-me chateado para voltar a dar os pontapés, a empurrar a bola, como costuma dizer, não era jogador, era empurrador de bola, e aparece-me ao indivíduo no final do treino, que eu não conhecia lá nenhum, a falar-me de si, não sei o quê, era a minha pessoa ideal para um projeto, para coordenar ali o futebol de formação, e assim, mas olha, eu não sou coordenador, nunca tive, nada de informação, é que eu sou treinador, tenho experiência de treinador, e pronto, mas já estou um bocado afastado, não sei, e agora o meu tempo é este, não, mas só para organizar aquilo. Olha, vou-lhe dizer as minhas condições, estas minhas condições, isto é o meu tempo disponível, e isto é as condições que eu tenho relativamente a cumprimento de honorários. Eu, não é muito, mas como eu sou profissional, toda a minha atividade tem que ser contrapartida em termos de honorários. Eu estava a esperar que não aceitassem, aceitaram. Pronto, lá comecei, pensei que aquilo ia ser uma coisa transitória, são 27 anos. E a pessoa ainda está como diretor, neste momento é vice-presidente. É uma coisa transitória de 27 anos. 27 anos. Pensei sempre que eu vou voltar a ser treinador, ou não sair mesmo de futebol, e são 27 anos. Mas o gosto, o prazer é treinar. O meu gosto é pela intervenção sobre o processo de jogo. Eu gosto do jogo, não é? Eu gosto do jogo, eu gosto do futebol como um jogo, não gosto do futebol como uma ciência, não gosto do futebol estereotipado, eu gosto do futebol, digamos assim. Se a bola entra ou não. Se a bola entra ou não. O que é que faz a diferença? Exato. Pronto, muitas vezes você tinha essa conversa connosco, faz a diferença. E essa é um pouco a magia também do jogo do futebol e de muitos desportos de competição, que são coletivos, não é? Porque o desporto coletivo tem uma característica diferente das outras modalidades, ou pelo menos das modalidades que não têm oposição direta, não é? Modalidades sem oposição direta. A corrida é 100 metros, não é? A pessoa parte, se o outro for muito mais rápido, só se tropeçar, claro, é que eu chego em primeiro. Ou se não fizer uma rasteira, entretanto. Mas aí há uma penalização, há uma penalização. E é evidente. Está sempre atento. Estava a tentar, mas mas há uma coisa, eu posso vencer na mesma. Ficar em último e vencer-me a mim próprio, que bati o meu recorde pessoal. É isso que nós também procuramos aqui, agora, é passar essa mensagem, precisamente. No desporto coletivo não há outra opção. Só há uma opção que é ganhar. O jogo joga sempre para ganhar. O empatar e a derrota são duas consequências de não conseguir atingir o resultado. Só que há uma chatice do caneco. A gente treina, mas o outro também treina. Pois é. Portanto, e a vitória dele é inibir-me as minhas capacidades e competências para superiorizar as dele. Portanto, é como uma batalha, mas eu não gosto de utilizar essa analogia bélica, não é? Embora eu gosto muito do livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra, que já indica aqui. Eu por acaso ficava nessa deixa, porque tem a ver com o que o professor estava agora a dizer. Eu tenho um amigo que na altura, acho que posso dizer o nome dele, não se chateia nada, quando ele jogava cá no Benfica, o Pablo Aimar, e eu fui jantar à casa dele crack. E não só craque, fora do campo também era muito craque, eu gostava muito dele. Eu estava lá a jantar em casa dele depois de um jogo, eu não me recordo qual era o jogo, mas imaginem, um Benfica Passos Ferreira, era um daqueles jogos desequilibrados, e o Benfica tinha ganho 1-0, uma coisa assim qualquer, bom, já não me lembro. E eu dizia-lhe assim, Pablo, como é que é possível o Benfica com uma equipa destas e tal, não sei o quê, e eu revoltado, só ganhar 1-0 ao Passos Ferreira e tal, e ele com a sua calma disse-me assim, pois é que há pessoas que esquecem-se, é que do outro lado também está uma equipa que joga a bola. A gente quer que normalmente que se ganhe por muitos e tal. Neste momento também se supera. E ele na sua tem calma, motivação extra. Ele na sua calma disse, pois é, do outro lado também estão os jogadores que também querem bola para eles. Isso tem um pouco a ver com o planeamento, que até uma coisa que eu passei ao Ricardo hoje, tem a ver com o planeamento operacional e estratégico dos clubes e das equipas, não é? Sim. O ganhar-se por decreto não existe, não é? O ganhar-se só porque se quer ganhar não existe. Às vezes há muitas frases de motivação, tu consegues tudo aquilo que tu queres, são importantes, não é verdade, não é?
Não consegues alguma coisa que disputas com outra pessoa, não consegues sempre, não é? Claro. Tens que pôr duas metas. Uma é superiorizares ao outro, se quiseres, e outra é superiorizares-te àquilo que tu tinhas de ponto de partida para um ponto de chegada relativamente a ti próprio. Se meteres só a meta relativamente ao outro, não é? Como na turma, se queres ser o melhor da turma relativamente aos outros todos, podes nunca conseguir nada. Se puseres uma primeira meta, que é melhorares a tua performance, as tuas competências e capacidades, Se cá chegas lá. chegas lá nessa, e depois a outra pode ser por comparativa. Se estás sempre a olhar para a outra, até podes ficar aquém daquilo que poderias, porque se bastar só superiorizar-se o outro, se calhar ainda podias chegar mais além, mas só metes a ultrapassar aquele, Claro. até ficaste aquém daquilo que poderias ir. Portanto, Claro. primeiro, relativamente a ti próprio, maximizar, e depois, por inerência, comparar com os outros. Nesta coisa do desporto, de competição, pronto, tem estes predicados, que há sempre alguém a chatear-nos, a impedir-nos de chegar ao objetivo e a querer os mesmos objetivos que nós, mas pronto. Professor, e antes do Ricardo também fazer aqui mais perguntas técnicas. Estás muito curioso. Estou. Estás muito forte aqui nas perguntas. Mas não, esta é interessante. O professor todas. disse que de vez quando era anteriormente, quando empurrava a bola, era bom. Eu era bom em algumas características, tinha algumas características que eram acima da média para o fatores de partição de performance. Era muito rápido, não era mau com o pé direito, era um pé direito razoável. O pé esquerdo é a mesma Subia coisa, para o autocarro só. é a mesma coisa que um tijolo. Servia para subir para o autocarro. Nem isso, Nem porque isso. tropeçava de certeza. Ok. Se metesse, muito mal o pé esquerdo. Era muito volitivo, sim, tinha muita capacidade atlética e física, mas não chegou. Na tomada de decisão às vezes não seria a melhor e, portanto, não deu. Ok. Também nunca tive aquele objetivo de poder vir a ser jogador. Também gostava de jogar tudo. Joguei basquete federado, joguei TDP, na escola eu gostava de jogar tudo, portanto nunca tive aquele foco, aquele enfoque. Os meus pais também, o desporto, só me permitiam se eu continuasse a estudar e, portanto, não era algo que fosse de empurrão, eu fui para o desporto porque era o que eu gostava de ter, mas não fui profissional de futebol porque não me ajudaram ou porque não tive sorte, ou não fui porque não tinha potencial para isso, aceitei. Bem, eu agora também tenho aqui várias perguntas. Bora, Ricardo. Porque apesar de nos conhecermos há vários anos, é sempre um prazer ter conversas consigo e eu gosto muito de ter essas conversas, reflexões, discussões, sempre construtivas. Mas há aqui uma que também gostava de saber e que pudesse ser passada também essa mensagem. Não foi um caminho fácil esses 27 anos no Real Sport Clube, a gestão transitório, não é? Um período transitório, Sim. mas e fundamentalmente quando houve o boom das academias, não é? De escolas de futebol, de clubes como o Benfica e o Sporting, e depois também mais recentemente o Belenenses. Como é que foi construir um clube, uma gestão de um clube e depois também com esses desafios para superar e conseguir destacar-se no mundo do futebol? Pois não é fácil para um clube como o Real Sport Clube, portanto é um clube local, digamos assim, que era na altura um clube local há 27 anos, o que de certa forma costuma-se dizer, não é? Quando há pouco feito é só sucesso, portanto só se não se fizer nada é que não se avança. Portanto, no início a evolução com algum planeamento foi acessível e fácil. Também as direções foram, digamos assim, coniventes e apoiantes de todo o processo, estavam despertas para isso, ou também ou por outro lado, às vezes o melhor apoio é deixar fazer. Deixar fazer. Isso foi importante, isso aconteceu nos primeiros anos. Não faziam muita ingerência, apenas avaliavam e estavam presentes, faz parte, são diretores. Às vezes as pessoas esquecem-se que os clubes esportivos são associações esportivas de direito privado, portanto não são públicas, podem ser de utilidade pública ou não, normalmente são sem fins lucrativos e portanto pertencem aos associados. As direções são mandatadas para fazer, as pessoas como não têm conhecimento, acham ou que os clubes são do Estado, não é? E que toda a gente pode utilizar e pode andar,
e que os diretores são os donos também dos clubes, também não são. São eleitos por sufrágio direto, tal como qualquer organização política, partidária ou governamental. E têm mandatos também que têm que os cumprir e são avaliados. Mas têm as suas circunstâncias. Mas neste caso também foram avaliados bem pelo trabalho feito no setor de formação de futebol. O Real estava, naquela altura, estava num contexto muito distrital, mas se calhar a visão que eu tive, conjuntamente com o diretor para o futebol, na altura, dos corpos sociais, foi inovadora. Não havia, não havia. Aquele modelo de escola de futebol nessa altura não... Esse modelo da escola de futebol, pronto, começou em paralelo com a evolução da competição, não é? Porque o primeiro objetivo foi melhorar as equipas competitivas. Mas depois também foi, na minha perspectiva, que o desporto tem que ser inclusivo. Isto é, eu sempre fiz questão de que o desporto tem que permitir que as pessoas possam praticar aquilo que gostam. E os clubes têm que ter uma missão para isso. E o que acontecia muitas vezes é que num modelo meu tradicional, isto é, que eu joguei, ou que participei, ia-se às captações e depois não se ficava, só que ia-se embora, não é? A pessoa ia para onde? Não ia para lado nenhum, ia para o karaté, ia para a natação, ia para o judo. Perdia a modalidade. Perdia a modalidade, porque não havia opção, porque só entravam aqueles números clausos, entre aspas, dos que tinham mais aptos naquele momento para aquela equipa, para aquele escalão. Sendo que a Luz, a localidade onde o Real Sport Clube está inserido no contexto, ter uma população bastante grande, no concelho de Sintra, sobrava muita gente, íamos muita gente às captações, 70, 80 miúdos para um escalão, e depois ficávamos com 5, 10, 15, ia muita gente embora. Na altura estava lá o Luís Dias, no ano seguinte. O Luís Dias é um colega nosso, é um técnico que fez um percurso enorme no Sporting depois, e nós só tínhamos um campo pelado, futebol de 11, naquela altura. Portanto, já havia algumas escolas de futebol, mas eram associadas a ex-jogadores e normalmente eram em situações sazonais. Isto é, eu lembro-me de Humberto Coelho, do Rui Águas, eram mais utilizavam, acontecia mais nas férias, e a fute de escola, que era do Carlos Xavier com o João Bernabé. Essa sim, mais associada ao Sporting, usava os equipamentos do Sporting, mas era privada, também era deles. Treinava ali no Monsanto, no campo de rugby, de direito, se não quero falhar. Mas não havia nada num clube como o Real Sport Clube que de um momento para o outro se lembrou de criar. Em paralelo com o Luís Dias, teve essa possibilidade de dizer, ok, porque ficamos aqui com os miúdos. E na altura aquilo, ok, vamos tentar, mas se posso dizer que aquilo teve algum sucesso no primeiro ano, teve muito pouco. Foi lá miúdos que não tinham ficado na captação, para a competição, e ficaram lá mais 20 ou 30 ou 15, andavam lá num pelado. Acho que nem recebemos quase de mensalidade nenhuma dali. Depois aquilo foi, ok, isto temos que melhorar isto, e então isso ajudou. Eu sempre aproveito momentos perante a direção, a justificar avanços de desenvolvimento infraestrutural ou organizacional, e foi isso que aconteceu. Propus à direção, o Luís Dias já tinha sido para o Sport, logo no ano seguinte, ele era treinador dos Benjamins, tinha lá mais outros colegas que depois iniciaram o projeto comigo e foram técnicos da escola de futebol. O Nuno Lourenço também foi para o Sporting, o Telmo Costa também foi para o Sporting, e eu gosto de frisar estes técnicos que estiveram comigo nas primeiras horas, exatamente. E criámos mesmo a escola de futebol estruturada, com escalões, com turmas. Mas tinham visão. A visão estava lá, claro, apesar desses resultados ao início claro, não poderem ser. Exatamente. Não é? Logo o que se desejava. Qualquer negócio que se abra, às vezes não aparece ninguém, e a gente tem que fazer porque apareça, não é? Portanto, fizemos o chamado plano de negócios, não é? Apresentei as perspectivas, o que é que nós podíamos melhorar. Na altura só havia um sintético em Lisboa, que era o do Codoral da Pontinha, que, por causa dos torneios que eles tinham de infantis. O Real construiu um campo pelado de futebol 11, onde existe hoje o campo chamado Campo 2, e eu propus ao presidente na altura, ao diretor para o futebol, Luís Neves, a colocação de um campo sintético que conseguia pagá-lo em X anos. Portanto, uma direção, ok, quando houve, ok, isto vai custar dinheiro, mas vai reverter, claro, mete a cabeça no cepo, naturalmente, e felizmente conseguimos recuperar o valor em menos de... Estamos 27 anos. Em 2 anos menos, 2 anos menos do que o plano tinha, que era 5 anos, se não me engano,
em pouco tempo chegámos aos 700 miúdos na escola de futebol, portanto no contexto de lazer, não da competição. Nas equipas de competição, aí subimos aos nacionais em pouco tempo em todos os escalões, passámos para aí de um clube que era o último classificado nos distritais em quase todos os escalões, exceto em juvenis, que subimos ao nacional 2 anos após e depois descemos logo a seguir, porque não tínhamos estrutura de base, não é? Porque foi uma geração que era forte naquele momento, portanto, porque os treinadores trabalhavam por ilhas, portanto isso foi outra coisa que também foi pronto, a minha forma de intervenção, não há ilhas, portanto os técnicos trabalham para o setor de formação de futebol, também não há tabus, como já trabalhaste lá, portanto fala-se sobre tudo e todos podem falar abertamente. Também não o perfil de gestor desportivo com a porta aberta. Exatamente. Tem que ser assim, é o meu entender, mas há outros que têm outra forma de estar, não é? Ficam lá no pedestal, lá resguardados. São inalcançáveis e depois os problemas agudizam-se. Depois são projetos transitórios. Exato. Porta fechada. Para se cumprir os objetivos são mais de 27 anos. Nesse pouco tempo, a escola de futebol, depois começaram a surgir outras. Eu lembro-me que fui convidado para apresentar o projeto da Escola do Real, porque era de um clube pequeno, com sucesso a este nível, num seminário do Vitória Setúbal, e estava lá muita gente presente até da zona do Alentejo e levaram um modelo. De certa forma o modelo, sim, podemos chamar o modelo, mas levaram essencialmente a ideia de que um clube pequeno pode ter uma atividade comparticipada dentro das possibilidades de cada um e com o contexto que tenha, permitindo que mais gente pratique desporto, pratique futebol, sem uma componente de exclusão ou sectarista como é a da competição oficial no contexto do AFL ou Associações Distritais da Federação Portuguesa de Futebol. Pronto, isto foi-se expandindo. Depois veio o Euro 2004, como tu disseste, e houve um boom da procura de futebol, que faz parte, e os clubes aproveitaram. O Real passou a ter mais concorrência à volta, então o que é que tinha? Quem está à frente normalmente se adormece, quem vem de trás ultrapassa. Pronto, e de certa forma passámos a ter ali uma concorrência à volta, porque há muitos clubes também perto do Real, e, né, digamos assim, num perímetro que é acessível das acessibilidades, não é? Isso é outro planeamento, outra fase do planeamento estratégico, é saber o que é que tens à tua volta, nós estudámos quantas crianças é que havia na cidade, não é? Nas escolas primárias. Fizemos um workshop que acho que nunca vi repetido, um workshop para o primeiro ciclo, vários workshops para o primeiro ciclo, vamos lá os miúdos a conhecer o clube, depois claro que dávamos a informação e eles vinham para se inscrever na escola de futebol. Portanto, fizemos, digamos assim, planeamento estratégico, não foi ao acaso. Há coisas que acontecem por acaso, outras acontecem porque tu direcionaste para isso, certo, e conseguimos alcançar. Portanto, é importante ter um caminho, é o que eu costumo dizer. Pode não ser o único, ou haver melhores, mas temos que saber o que é que queremos e para onde como é que devemos querer ir. E depois tentamos reajustar e estarmos sempre a avaliar. Mas nessa altura, depois que tivemos uma quebra, porque havia concorrência e nós parámos com a concorrência, então tínhamos que crescer, não é? Crescer, já mais um campo, porque tínhamos muita gente em lista de espera, e que não entrava. Ia para outros lados, naturalmente, para a concorrência. Também tínhamos muitos miúdos que queriam passar para a competição e o nosso nível começa a ser muito elevado e depois não se conseguem também manter na escola de futebol durante muito tempo, e esse é um dos problemas que ainda temos, porque não temos infraestruturas suficientes para aumentar o número de equipas em contexto competitivo. Não que eu advogue o contexto competitivo abaixo do sub-14, tal como está formatado, em termos de campeonatos oficiais, acho que sou contra, e já o disse muitas vezes nas associações e nas federações. Ainda agora voltei a dizê-lo na última visita ao Real da certificação de entidade formadora, que o Real é certificado em 4 estrelas e está desde a primeira hora nessa certificação. É dos poucos clubes em Portugal que está desde a primeira hora, desde 2015, no processo de certificação, e sempre certificado. E portanto tivemos que evoluir, porque então criámos mais um campo chamado Campo 3, que era Futebol 7, mais uma vez com um plano de negócios, também para recuperação, em 4 anos ou 5, e recuperámos também perto desse prazo. E pronto, deu para ser competitivo outra vez com o envolvente, mas também é uma coisa, é assim, a concorrência e a competição é só salutar, obriga-te a ser melhor. Claro. E ao mesmo tempo também a concorrência aumenta a notoriedade da atividade e aumenta o número de interessados porque se há muita coisa
Se há muitos restaurantes, há mais gente a ir aos restaurantes. Sim. E então, ok, se eu tenho um restaurante, eu vou beneficiar que haja mais restaurantes. Eu tenho é que ser tão bom ou melhor do que os outros para que escolham o meu em primeiro lugar. Portanto, vai aumentar o número de potenciais consumidores. A concorrência, sempre, em qualquer área. Não é por acaso que as empresas colocam bancos uns ao lado dos outros, supermercados uns ao lado dos outros, se passa publicidade, não é? Se formos a um sítio onde está o Aldi, também está o Lidl ao lado e agora já está o Mercadona também. Portanto, eles não são parvos, não são parvos, eles sabem porque é que fazem isso. Se fosse para perder, não se metiam. Não é? Eles ganham todos com isso. De negócios que eles estudam muito bem. Exatamente. E que sabem Portanto, o que fazer. E isto, na prática, é um pouco como isso. Por acaso, esta é interessante também, estas questões, porque isto também fez parte de algumas partes minhas de evolução, relativamente às aulas que eu dou, que sou professor de Educação Física de prática, não é? Mas depois evolui para a gestão. Passei a dar teóricas quando comecei com os cursos tecnológicos de desporto e então fui estudar gestão, tanto na parte do mestrado da FMH, a parte curricular, porque precisava de mais informação, fui por mim próprio, fiz várias formações e neste momento se calhar sou mais gestor do que sou professor da prática de Educação Física, embora seja a minha formação de base, assim como treinador, na especialização sou treino de alto rendimento. E portanto, esta parte evolutiva é fundamental para toda a gente. Eu nunca estou sossegado com aquilo que sei. Não me consigo satisfazer com o que sei hoje. Portanto, o professor já disse aqui que não gosta de estar sossegado, gosta muito de ser desafiado e de ter novos desafios. E aceito quase sempre tudo. Estou sempre a ver onde é que eu posso encaixar isto, para não consigo, não consigo dizer um não. Ainda bem que me dá essa deixa, porque se aceita quase tudo, está na altura também aqui ser desafiado, porque vamos para o nosso quiz time. Ora, muito bem, vamos lá então ao nosso quiz time. Professor, já sabemos que temos aqui um profissional de quiz. Não. Agora é que vai ser. E o Ricardo deu aqui uma ideia, Ricardo. Lança lá a ideia, eu acho que sim. Perante a fasquia está tão elevada, não está. Eu até estou curioso para as 4 categorias. Vamos a todas, vamos né? a todas. Não há escolha. Professor, é assim, se é profissional. Não tem hipótese de escolha. Vamos a todas, é quase uma canção do Kim Barreiros. Eu vou-lhe só explicar como é que isto funciona. Vai ser o próximo hit que ele vai lançar. Vamos a todas. Está bonito isto, está. Bem, ele já não pode ir, ele só se for. Pois, não sei. Se for a farmácia atrás. Se for às tascas, ele vai. Às tasquinhas, isso vai todas. Ora bem, pessoal, temos 4 categorias: desporto, filmes e séries, curiosidades e escolha ao diabo. Esta escolha ao diabo é o que sei. Eu gosto do diabo. E como temos aqui perante um profissional. Gosta do diabo? Gosto, do diabo. Vamos embora para o diabo. E portanto, se calhar começamos esta ordem. Pedimos que escolha 2 de cada e vamos navegando e eu vou tentando introduzir também isto na nossa conversa. Desporto. Vamos começar já pelo desporto. Isto vai ser... Tiro 2? 2. Como quiser, para ver que isto não está nada planeado, não está... Ora bem, desporto. Vamos aqui à primeira questão, que é... Rugby. Gosta, não gosta? Não gosto muito de melão. Não? Meloa, não é? Vamos lá ver. Quanto tempo dura um jogo de rugby? Tem 3 ajudas. Eu vou-lhe dar 3 ajudas. 80 minutos, 90 minutos ou 120 minutos. Um jogo de rugby. Os séniores masculinos acho que agora são 90 minutos. Há várias agora, razões. não é? E antes era diferente? Eu penso que 80. É, exatamente, 80 minutos. Mudou agora, não é? Tenho ideia. É isso mesmo, olha, temos palmas, temos palminhas. Estamos perante um profissional, é isso mesmo. Ai. Ora bem, já entrou aqui na nossa conversa, por incrível que pareça, quando falávamos de melhores do mundo, não é? Há bocado falámos aqui de melhores do mundo, já estava a ver quem é que vamos falar, não é? Pois. Depende dos padrões. Depende dos padrões, lá está, não é? Para mim não é. Pronto, lá está. E para muita gente não é. Pronto. Cristiano Ronaldo vai entrar aqui na nossa conversa agora forçadamente. Já jogou várias vezes no campo do Real. Jogou? Quando era juvenil. A sério? É, o Sporting jogava... Quando era Sporting, jogava lá? Nacional. Ok. Jogava muito. Já nessa altura. E o Quaresma também. Tinha mais ou menos quantos anos nessa altura? Ele tinha 16? Aí, não é? 17. Okay. 16, 17 anos jogou o jogo. Exato.
Ainda chegou a ver lá no campo do Real. Viu sim. marcar 2 golos. É isso, é que Um ainda por livre. cima. Ainda por cima. É. Antes de fazer a pergunta, não resisto. Já que estamos a falar de Cristiano Ronaldo, se tivesse a oportunidade de contratar agora o Ronaldo para o Real, contratava? Claro. Era? Fora de série, continua a ser. Tinha lugar lá na vossa equipa sénior? Tinha. Era. Entrava sempre isso. Era. Não há treinador que diga que não, apesar da idade que ele tem. Ora bem, vamos lá então à nossa pergunta sobre Cristiano Ronaldo. E a pergunta é: qual é o nome da família de Cristiano Ronaldo? A. Porto. B. Coimbra. C. Aveiro. É Aveiro, Aveiro, não é? Agora muitas pessoas não sabem isto. Sim, sim. da parte do Aveiro. pai. É do pai? Essa também não sabia. Pai. Ok. Sim. Aveiro. Sabias? 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 Sim. Família Aveiro. Quer dizer, hoje em dia nas redes sociais toda a gente... Sim, mais pela mãe, não é? Dolores pelas irmãs, Aveiro, pelas pelas irmãs Aveiro, Cátia também, Aveiro, não um é? bocadinho. Sim. Olha, pelo Tu vê- desporto, tu a ver que tu confirma-se. vês esses canais assim mais rosa, não é? Rosa, fluorescentes... Ciconheira, essas coisas assim. Por acaso não, mas está bem. Mas estás irmãs? Não, por acaso não sigo. Não tenho essa. Bom, professor, filmes e séries. É um hobby que gosta? Filmes gosto, séries não tenho muita paciência. É dos meus. Ora aí está. É Gosto dos de meus. séries curtas, daquelas que nunca mais acabam, não vale a pena. Mais ou menos. Não é dos meus. Eu gosto, é assim, eu não sigo séries, gosto das séries que eu consigo ver do início ao fim como um filme. Pronto, Exato. já está. Para mim é impossível estar a ver uma série e esperar um ano para ver a próxima. E temporada 1, 2, 3, 10. Há quem adore isto, Portanto, mas não- pronto. não tem, Já nos porque aí já ali- estão a criar, a inventar mais do que o que é o enredo. Mas, Ora bem. mas sim. Então vamos lá, a primeira pergunta é filmes. Está com sorte. É profissional, até a escolher está com sorte. Bom, Eu tenho sorte é estacionar carros, por isso arranjo sempre lugar. este filme se calhar sabe. Die Hard. Não? Da Yard? Sim? Sim. Sim. Difícil. Então vamos lá. Que ator Isso é o Bruce Willis, não é? Exatamente. Que ator interpreta o papel de polícia e luta com os terroristas nos filmes Die Hard? A. Isso é o Bruce Will Willis. Smith. B. Bruce Willis. C. Mel Gibson. D. Danny Glover. É o Bruce Willis. É o Bruce Willis. Forte, muito forte. É, Que grande salva de palmas. temos essa era palmas boa, e tudo. Não nos chafamos, deixa lá ver. Mais um filme. Eu não digo. Até escolher é profissional. Este é um dos filmes recentes. Isso é Se pior. calhar viu. Só Assim nasce uma estrela. Não vi, mas sei que é com a... Oh, cantora. Sim, aquela... Lady Gaga, né? Exato. Lady Gaga. É exatamente isso. E mais um Gosta rapaz. mas já ouviu músicas dela? Ou gosta? Sim, já ouvi. Não é das preferências, Não, mas não é ouve, das né? minhas Às vezes preferências, quando sim. toca na rádio fica, não muda. Mais Sim. ou menos. Gosto de música techno, é a minha preferência. Tecno? mesmo, É? sim, neste É, pá, isso é bom. Gosto. E costumo ir Eu assim. gosto das tendências atuais, não é? Sim. A música dos Beatles já passou Já passou, no tempo, não é? Rolling Stones, a minha banda de referência Boa. e de irreverência da minha personalidade, mas já foi, ainda continuo a ouvir se tiver que ouvir, mas naquela altura era o que havia, portanto eu ouço a música em função do tempo em que eu vivo. Ok. Mais uma vez, é daqui para a frente, não Boa. para trás. Olha, gosto disso. Tecno é o que eu prefiro. Vamos lá então a este Tecno de Nasce uma Estrela. Com qual música Lady Gaga ganhou o Oscar do filme Assim Nasce uma Estrela? A. Always Remember Us This Way. B. Shallow. C. Show. É Shallow? Nem deixou Nem acabar. deixa Já acabar. está, é Shallow, é isso mesmo. Olha, Epá, eu já tive alguma começo sorte, a porque eu ficar não impressionado. sofro, não- Ricardo, faz tuas curiosidades. Vamos embora. Eu tenho uma capacidade tipo radar, que é Ok. vou apanhando e as coisas ficam no contexto. Muito bem. Então, vamos lá Curiosidades, aqui. aqui é sobre o mundo. Isso é Aqui é sobre o mundo. Então Aqui é escolha sobre aí. o mundo. Curiosidades é giro. Vai ser da responsabilidade do Ricardo. Vamos lá ver. Até agora deu sorte, Ricardo. Fui eu. Vamos lá. Não deu sorte, eu é que sabia. Claro. Pois é. Pronto, Não tirámos já fui. as outras. Já fui. Só se estivéssemos não a tirar todas, é que dava para Já ver foi. se foi sorte ou não. Esta aqui esta é muito boa. É, não é? Vamos lá então. É só boas. Qual a cor do suor de um hipopótamo? Ah! Puxa, curiosidade, engraçada. A. Incolor. B. Cor-de-rosa. C. Vermelho. D. Amarelo.
Ora bem, suor do hipopótamo. O que é que se lembra disto? Isso é verdade. Não, e a cor. A cor. E tem ali opções que são. E agora tenho que jogar com a lógica, não é? Eu vejo imensos documentários, exatamente, documentários, mas confesso que nunca vi um hipopótamo, nunca reparei no hipopótamo a suar. Eles estão conspurcados. É uma curiosidade valente. Quer dizer, eles devem só. Tinha que ser uma. Eu vou aqui utilizar mais um processo, que é o processo que eu utilizo. Eu vou-lhe dizer, que é se acertar nesta, eu rendo-me. Que é para exclusão. Portanto, eu vou utilizar um processo de exclusão, que é o processo de dedução. Okay. Portanto, o incolor não faria uma pergunta, porque é o suor que nós temos. Eu não estou a acreditar nisto. Associado. As outras coisas é vermelho. Cor-de-rosa, vermelho ou amarelo. Portanto, o cor-de-rosa não deve ser, porque eles não devem comer nada que aquilo dê para cor-de-rosa. Okay. Agora, o vermelho e o amarelo... Bem, eu posso ajudar. Por enquanto, está no 50-50, está certo. Ok. 50-50 está certo. Sim. Até agora está certo. Estou a ficar assustado. Porque o cor-de-rosa só existe com os animais que comem o krill, que é do camarão, como os flamingos, não é? Os flamingos são cor-de-rosa porque comem um camarão. E por isso porque eles à nascença não são nada cor-de-rosa. Não, são brancos. Se não comerem aquele camarão, não ficam cor-de-rosa. Aqui entre o vermelho e o amarelo, o amarelo é aquele que fica mais associado à conspurcação, que é tipo o pus purulento. Vermelho, não vejo aquilo como vermelho, a não ser que seja associado a sangue. Eu vou apostar no amarelo. Bem, é o vermelho. É o vermelho mesmo, Mas adorei. Mas, olha, o raciocínio lógico, pá, valeu a pena. Sem dúvida. Até estou cansado. Vamos aqui a mais uma. Portanto, mas foi uma boa curiosidade. Exato, foi ótimo. Agora nunca mais vou esquecer. Está aqui um professor de Educação Física e com a cadeira de Anatomia melhor que o seu colega. Portanto, está aqui o Miguel Fachada, não é? Miguel Fachada. Portanto, vamos aqui à próxima. Responsabilidade esta. Quantos ossos tem uma mão? Isso é muito difícil. A. 15. B. 27. Neste momento está a contá-los naquela cabeça, conhecendo como eu conheço. Consigo ouvir daqui. C. 36. D. 42. Será que vai ser a primeira? Meu Deus. Essa é uma questão. Eu percebo dos ossos. Se fossem os ossos todos do corpo. A mão são que 204, agora não sei, não tenho certeza, mas acho que é a mão que é a parte do corpo que tem mais ossos. É no segmento. É, não é? É isso mesmo. Portanto, eu vou repetir. Quantos ossos tem uma mão? A. 15. B. 27. C. 36. Ou D. 42. Ora, deixem-me aqui fazer contas que eu costumo dizer. Força, tem todo o tempo do mundo. Lá em casa, quem nos está a ver também está a fazer contas. Contar pelos dedos são só 5 ossos. Não, é um osso. Ok. Cada dedo tem 3, é isso? Já vamos em 15. Não, o pulgar só tem 2. Não, eu estou a fazer tempo. Não se perca no seu raciocínio. Portanto, se for cada dedo, estamos em 15, né? Mais o pulso, mais a mão, né? Portanto, já vamos em 67, é isso? Não, já fui muito à frente. Ok, não está a ajudar. 27. 15, 27, 36 ou 42? 27, 36 ou 42? Já em 60, meu Deus, onde é que eu já ia? É que eu estava a multiplicar, não estava a somar. 36. Estava quase. 27. Era essa. 27 e 27. Mas estava quase. Esta devia ter acertado. Dá a carregar para não juntarmos. Ok. Bom, esta devia ter acertado. Vamos, não faz mal. Agora, esta tens que tu ora fazer. bem, vamos ao diabo. Enganar o diabo. Escolha o diabo. Temos aqui cartas venenos. Eu até vou-me benzer. Porquê? Porque o nosso staff ontem teve a acrescentar aqui coisas. Não faço ideia o que é que está por aqui. Então é o seguinte: vai ter que escolher duas. E tem duas frases que vai ter que, dessas duas que são complicadíssimas, é do diabo, escolher aquela que mais aceitava fazer ou aquela que mais lhe interessa e justificar porquê. Ok? Duas à escolha e vamos ver o que é que o diabo nos traz aí. Ai meu Deus.
Olha, eu estou nervoso. Eu sou amigo do diabo. Vamos lá embora. É amigo do diabo? Você disse que gostava do diabo. Então, as duas opções são... O diabo é que nos põe à prova. Vamos lá. O que é que preferia? Beber 5 shots de tequila todos os dias ao pequeno almoço? Portanto, 5 todos os dias ao pequeno almoço, ou ter o nome de todas as pessoas de quem já beijou numa parte do corpo? Oh diabo! Numa parte. Numa parte do... Todas as pessoas! Portanto, Não beijei ninguém. está bem, pronto, ok. Eu preferia ter tatuagem É? do nome de todas as pessoas que eu já beijei numa parte do corpo. Sim. Tequila não gosta? Oh. Gosto. Sim, mas Em ao- shot, não. Em Ao shot, pequeno não. almoço, não é? Em shot 5 já- em lojas. shot já passou o tempo Portanto, dos shots de tequila. tatuagem, preferia então as tatuagens numa Prefiro, numa eu parte gosto de do outro. tatuagens no corpo. Ok. Agora. Mas já agora, curiosidade minha, Claro. Qual era a parte do teria corpo? que ser uma parte grande ou pequena? Tinha que ser as costas, podia ser. As costas. Pronto. Que é uma Bem, coisa depende pequena. da escrita de cada um. Há malta que tem uma escrita pequenina. Mas também depende do tamanho da letra, não é? Exatamente, também da letra. É contra tatuagens? Não. Sim. Não sou a favor, É? gosto de tatuagens, tenho tatuagens. Ok. E no desporto são perguntas que se calhar as pessoas gostam de saber. No desporto não atrapalha nada. Não. Hoje em dia a gente vê os jogadores cada vez mais tatuados e não tem problemas nenhums. Não. Ok. Gostou dos desafios? Adorei. Não os foi muito desafios. complicado, não é? Não, foram bons. Foi bom? As curiosidades foram Foi boas. Os ossos devia ter acertado. O hipopótamo é difícil. Peço desculpa não Mas termos assim, aqui. Se calhar na altura não conversou com o professor Miguel Fachada essa Não, pergunta eu dos dou- ossos. agora este ano não dei anatomia, mas ainda há pouco tempo dei anatomia. Isso não ia lá buscar aquela viagem. movimento aos alunos, mas pronto. Eu peço Não. desculpa, foi uma falha nossa, não temos aqui história, porque sei que na história fazíamos as perguntas todas e A história era de cor, não talvez. é? Mas as curiosidades são boas, São as boas, curiosidades são boas. Gostei das Normalmente não curiosidades. escolhem muito, escolhem mais filmes e séries e Sim. desporto. Não, eu Curiosidades, até sim. escolhi as curiosidades, que Era. eu gosto. Bem, eu depois disto tudo e de uma grande demonstração de sabedoria no quiz, Olha, e eu vou-te dizer, Ricardo, estamos aqui a falar Grandes ossos das mãos, sem gravar. Pai, os hipopótamos. A sangrar. Isto quase que dava 2 episódios. Dava. Só a conversa que claramente, temos aqui. pá, muito sumo. Mas quem muito sabe, se conhecimento. não virá mais à frente outra vez aqui ao nosso, Sim, ao tem nosso, que ao vir. nosso podcast. Eu acho que sim. Bem, eu tenho aqui só mais uma pergunta. Vamos lá. porque Pode também ser, vir para falar de restaurantes de Lisboa. Olha, Também. também pode ser. Pode ser. Pode ser. Bonito. O desporto liga tudo. Liga tudo. Liga tudo. Como nós temos aqui no primeiro episódio, aqui o desporto é só a desculpa para. Exato. Essa Essa é é uma uma boa proposta. É verdade. Bem, eu tenho aqui mais uma pergunta, Bruno, que é, não podíamos deixar de falar de um atleta que foi uma referência nacional e internacional e que deu muitas alegrias a Portugal também, mas ainda mais ao Real Sport Clube. Foi o Nani. Portanto, foi um atleta formado no Real Sport Clube, que deu muitas alegrias. Foi, se calhar, além do trabalho que foi feito também na Escola de Futebol, no setor de formação, que já foi aqui falado, foi também um grande impulsionador do nome do Real, e gostava que nos explicasse um pouco qual a importância que foi ter um atleta como o Nani no Real e se está a fazer falta novamente um atleta a esse nível como o Nani, se está a fazer falta ao Real. Sim, sem dúvida. O Nani é realmente a maior referência, pelo menos da história do Real Sport Clube, porque o Real é uma conjugação de dois clubes locais e que se uniram para formar um clube mais sustentável e em boa hora. E, portanto, desde que é Real Sport Clube, o Nani é a maior referência ainda hoje da formação, e já passaram muitos anos. Fez a formação quase toda no Real Sport Clube, esta é que é a verdade. Muita gente pensa que é a formação de Sporting, não é? Ele foi para o Sporting já com o primeiro ano de Júnior, e mesmo no primeiro ano de Júnior não jogou oficialmente, porque havia uma regra que só se podiam inscrever 2 estrangeiros e só podia ser utilizado um. Portanto, na altura havia um outro jogador, eu penso, não quero também falhar, porque a memória pode-me atraiçoar, entre aspas, e era o Zé Zinando, e que na altura era de segundo ano e era mais utilizado, e depois o Nani foi mais no segundo ano de Júnior que teve a primazia e que
teve o protagonismo, depois passou para os Cenas, para o Bento e tudo isso, e teve depois o percurso que todos conhecemos, mas portanto ele começou no Real com 7 anos, ainda sem poder ser inscrito, porque era um jogador estrangeiro, embora não tivesse nascido cá, mas veio muito cedo para Portugal. O irmão tinha lá passado também no Real, mais velho, um dos irmãos, e havia muitos problemas para se conseguir o cartão ainda hoje existem dificuldades para se conseguir os cartões de cidadão ou o cartão de residente hoje, e ele não podia ser inscrito sem isso, e mesmo os pais tinham, na altura vivia só com a mãe cá, tinham que ter também validade do cartão, residência, com muitos prazos e muita burocracia. Se hoje nos queixamos de burocracia, naquela altura era horrível, dos serviços estrangeiros. Fui eu que tirei o primeiro cartão de cidadão do Luís Cunha, não é? Que é o nome dele, Luís Almeida Cunha, ou Luís Cunha, Luís Almeida Cunha, ou Luís Cunha de Almeida, ou Luís Almeida Cunha, assim uma coisa. E fui eu que tirei o primeiro cartão de cidadão, entre aspas, que tratei de todo o processo, e foi tipo quase os trabalhos de Hércules, não é? Os trabalhos de Hércules, e tínhamos que ir para ali para o serviço estrangeiros, que penso que era ali perto, um pouco abaixo do Conde Redondo, se não me engano. Depois havia o serviço de identificação, onde depois ia-se finalizar, e aquilo era por senhas de cores, e era por dias, não é? A gente ia para lá e depois tirava uma senha de uma cor e esperava horas na rua. Não é como hoje, que com o telemóvel a gente faz a marcação e aparece lá. Exatamente. Né? Felizmente as coisas estão muito evoluídas, queixamos normalmente barriga cheia, entre aspas, não quer dizer que não se possa evoluir sempre mais e melhorar todos os serviços, mas as pessoas têm memória curta uma vez mais, e algumas que se queixam hoje de passar meia hora ou uma hora num serviço desses, esquece que passou se calhar uma semana ou duas para tratar do papel dele há 30 anos atrás, ou há 20 e tal anos atrás, portanto, e era muito complicado. E então tenho uma história engraçada com o Nani no primeiro cartão, para ele poder ser inscrito. Foi o primeiro inscrito com o Benjamin, e depois fez todo o percurso no Real até ao escalão de juvenis, que já depois... Portanto, ele todo teve lá cerca de quantos anos? Ele teve 9 anos, não me engano. 9 anos no Real. Foi muito tempo. Foi muito tempo. Foi a formação praticamente toda. Teve 2 anos no Sporting depois. Ainda de formação, não é? Nos júniores. E portanto, depois tratar papéis disto e daquilo e do outro, um dia é isto, um outro dia ia tratar do outro papel, depois ia para outra repartição, quase o livro do processo do Kafka. Se alguém ler Kafka, normalmente lê a Metamorfose, que é o mais conhecido, mas depois existe o Castelo e existe o processo. O processo tem essa identificação com a burocracia do Estado, não é? Tudo o que envolve a burocracia é uma ferramenta fundamental para agilizar os processos. Quando é mal utilizada, causa entropia dos processos, e esse é o problema da burocracia. A burocracia não é má, a burocracia é uma ferramenta para agilizar processos organizacionais. Quando exageramos e aplicamos mal a burocracia, ela causa entropia dos processos, e é o que acontece maioritariamente, porque há pessoas que agora mais aquele papel, agora mais aquele caminho, agora mais não sei o quê, agora mais aquilo para aquilo, às tantas não funciona. E então andámos semanas, acho que 2 semanas, para tratar daquilo. Quando chegámos na última etapa, depois de passar várias coisas, ele ia comigo, tinha que ir, não é? Porque tinha que apresentar isto. Ele era bom de aturar? Ele era um miúdo muito vivo, muito vivo, ainda hoje tinha um olhar atento, um olhar de brilho com aquilo que ele queria. Era um miúdo divertido, com um bom sentido de humor, ainda hoje tem esse sentido de humor. Parece ser, sim. Tem esse sentido de humor, uma personalidade forte, vincada, senão também não tinha sobrevivido àquele contexto complexo de onde nasceu e do seu meio. Muitos jogadores passaram por isso, e foi suficientemente forte para isso, mas também o clube o ajudou, porque se calhar se não temos apoiado e ele não tem tido aquele potencial, não tem se esforçado, tinha-se perdido por outras vias, como acontece com muita gente. Portanto, felizmente ele soube trilhar o caminho e também foi apoiado, e em todos os níveis. E o clube também cumpriu a função social. O clube cumpriu a função social, como cumpre hoje. Em termos de inclusão, como eu digo sempre, o clube tem que ser inclusivo. Portanto, tem que permitir que toda a gente que queira praticar atividade física naquele contexto o possa praticar, tenha condições económicas ou não tenha. Por isso é que é de utilidade pública. E comigo, isto fazendo aqui uma à parte, voltando já ao Nani, os atletas que estão lá na escola de futebol do Real ou na competição, e que há uma participação para a atividade, porque na prática o clube presta um serviço, é uma prestação de serviço, portanto tem que ser, digamos assim, recompensada com aqueles que podem participar dentro da medida de que cada um pode. Se não tiver condições económicas para participar, ou deixou de ter, os pais às vezes perdem o emprego ou uma coisa qualquer,
comigo fica sempre isento e a direção apoia nesse aspecto, portanto, e não paga, portanto, não, aliás, durante os tempos de crise de 2011, 2015, nunca aumentámos as prestações das taxas de comparticipação à atividade, e depois também, na pandemia, também nunca houve nenhum aumento associado, portanto, o clube tem um cariz de inclusão, incluímos muita gente de contextos onde refugiados, de pessoas de centros de recolhimento, estão atentos às necessidades às pessoas sociais. Que Portanto, necessitam. Para mim desse... é ponto assente. Okay. O clube tem uma função social e isso nunca pode ser. Tem que ser competitivo, mas não pode deixar de ter função social. E esta no Nani foi uma função social também associada ao grande talento que ele tinha, naturalmente. Então o episódio engraçado relativamente ao Nani é, para finalizar, a gente já pensou, ok, já tínhamos o último papel para ir ao centro de identificação, onde se tirava o BI. Perto da Estefânia, não é? Exatamente, perto da Estefânia. E vamos para o último guichê lá, mais para ali. Então entregamos o documento dele, tudo preparado, e o da mãe, a senhora leva lá dentro e volta. Ele estava assim ao meu lado, pequeninito, moreno, com os olhos muito vivos, muito brilhantes, e ele dizia: o cartão de residente da mãe está caducado. Não mais um tirar. problema. Poxa. E eu, não é possível. Não é para mim. Exato. Não é possível. E eu disse, como é que é possível? Já passámos por isto e aquilo e tal. Eu digo sempre, o princípio é sempre da argumentação. Nós temos de ser capazes de argumentar naquilo que é possível ser argumentado. Como costumo dizer, se a gente faz uma grande asneira, não há nada para argumentar, não vale a pena dizer nada. É dizer pá, é asneira. Claro. Se há uma base de argumentação, digo sempre aos alunos, a mim próprio, qualquer treinador, então vamos argumentando naquilo que é possível. Criei ali uma base de argumentação e ela, ou uma argumentação. Toca o Nani e chora. Começa a chorar. E ele vai assim para mim, choras. E ele. Eu sei, eu ia daqui a criança, não sei o que mais. E ela olhar para o miúdo, para mim, olha para o miúdo, vai lá dentro, traz o carimbo, cartão. E foi assim. A primeira inscrição do Nani foi com base neste tipo de argumentação. Ricardo, apelar ao coração. Chora. Chora a emoção e o sentimento. E é muito bom. Quer dizer que aquilo que a gente hoje em dia vê do Nani quando se tira para o chão a fazer aquelas fitas, já vem daqui. Vem daqui. O Nani está aqui o professor. O Nani não é o Neymar. O Nani não é o Neymar, não faz fitas. Ele fazia mortais. Mas é quando se dava os golos, fazia capoeira e fazia muitos mortais. Depois o Nani faz todo o percurso no Real. E teve muitas dificuldades porque o crescimento era diferente, os miúdos têm fases de crescimento diferenciadas, quem está no desporto sabe perfeitamente isso e tem que ter consciência, os treinadores, com as fases sensíveis são diferentes para todos, e até passou por algumas situações em que nem era sempre utilizado, porque no confronto direto em termos físicos ele ia perdendo um pouco. Em juvenis de segundo ano eles cresce, estabiliza. E nós estamos a jogar um campeonato nacional com o Sporting, fico nessa altura, e ele faz realmente uma fase excepcional. O Sporting e o Benfica disputaram. Eu vou meter aqui uma confidência, não sei se ele gosta, porque ele agora acho que é sportinguista, naturalmente, pelo percurso todo que fez no Sporting, mas ele era do Futebol Clube Porto quando era pequeno. Portanto, porque o Porto ganhava muitos campeonatos, é normal. Penso não comete nenhuma confidência. Ainda hoje falo com ele, ele fez vários torneios Nani, ainda agora fez mais um torneio Nani lá no clube, apoiou, ele não gosta que se diga, não gosta que diga que apoia, mas apoiou o clube, apoiou na construção agora, na colocação de cadeiras no estádio, já apoiou na mantém este contacto e recorda-se. Agora falei, ele está alucinado agora infelizmente, mas continua a gostar do clube. Eventualmente o filho dele já era para ter ficado lá a jogar, mas ele foi agora para a Austrália, portanto se voltar aí eventualmente vai jogar lá no Real. E portanto nesse escalão sub-17, ao jogar contra uma equipa de juvenis do Sporting da geração do Rui Patrício, que era talvez das melhores gerações do Sporting nessa idade, tinha para 8 internacionais da seleção sub-17. Ele fez uma exibição no jogo do Real e todos ficaram entusiasmados no Sporting, o Benfica também, depois o Sporting acabou por decidir e ser o melhor para ele em termos de contrato, que a direção fez com o Real, e foi para o Sporting e teve o sucesso que o percurso todo, e esta história do Nani, e ainda bem, fico muito contente porque ele mereceu.
Ainda bem que mas só pode responder se quiser brevemente, como quiser, como lhe entender. Mas faz falta um novo craque como o Nani ao Real? Esqueci-me dessa parte. Faz sempre. Nós já saíram alguns jogadores com nível internacional nos últimos anos. Vai sempre chegando a alguns jogadores a profissionais. Agora, com a dimensão do Nani, não se trabalha nem se produz, como eu digo sempre. Aqui tem que haver uma base de talento, tal como o Ronaldo, e depois o contexto assim ser potenciado e proporcionado para que chegue lá. Não tem acontecido, até porque hoje em dia a concorrência... Sim. Mas tiveram um caso até interessante do Vinícius, foi uma passagem, não foi formação, foi uma passagem, mas que o potenciou bastante. Sim. No caso do Vinícius. Mas o Vinícius chega já sénior. Pois, sim. Mas será que o contexto não influenciou para... Não podemos ir por aí. Não, aquilo esgota-se. Gerinato já estava previsto que poderia... Sim, ele já vem com dar potencial, aquele salto. Embora foi surpreendente, não é? Ele foi o segundo melhor marcador do campeonato da segunda liga naquela altura, mas o Real foi o último classificado, se não me engano, da segunda liga, e teve o segundo melhor marcador. Desceu de divisão, não é muito normal. Uma equipa que tem o segundo melhor marcador ou o primeiro marcador normalmente aguenta, só faz um bom campeonato. Mas o Real nesse ano, é uma curiosidade, ainda bem que posso dar esta indicação, o Real nesse ano, no jogo que jogou na segunda liga, a primeira vez que joga na segunda liga, tudo tem um preço naturalmente, mas no jogo que joga na segunda liga contra a equipa B do Sporting, portanto a base da formação do Sporting, o Real tem 8 jogadores da formação em campo, começa com 7 e acaba com 8, e o Sporting tem 5 ou 6. Impressionante, sim. Portanto, e disputámos o jogo até o último minuto, perdemos 3-2 já no final, penso eu. Tenho uma vaga ideia desse jogo. E, portanto, 8, o Real fez o campeonato da segunda liga com uma base enorme de jogadores vindos da formação. E, portanto, isso é um orgulho. Todos os anos sobem jogadores aos Chelsea e todos os anos sobem jogadores para outros patamares. Mas cada vez é mais difícil, porque hoje em dia o agenciamento de jogadores começa mais cedo. Eles saem mais cedo para outros campeonatos e para outros contextos de potencial. O Florentino começou no Real, por exemplo. Sim, Teve lá 2 anos, se não me engano, mas começou no Real. Infantil, também foi logo... Foi infantil logo para o Benfica, portanto há sempre alguns jogadores, mas nanis, entre aspas, surgem, potenciam-se ou desperdiçam-se. Desperdiçam-se. Olha, professor... Isto era o que eu estava a dizer, Ricardo. Isto estava 2 episódios, só estávamos aqui a conversar. Eu também sou de falar. Pronto. Não, e o podcast é mesmo para isto, é para a gente partilhar coisas que se calhar as pessoas não sabem e são curiosidades que são muito bem-vindas. Temos aqui o sinal, que acho que tem uma coisa para nos dar. E sabe porque é que estão a fazer o sinal? É porque elas lutam para ficar com elas. Ok, pronto. Então, é assim, eu fui lembrar-me da hora. Esta não é oficial do clube, mas é dos técnicos. É uma camisola dos técnicos. Mas depois até poderei trazer uma oficial mesmo. Está combinado. Não há problema nenhum. Tem um emblema. Estas são as cores do clube. É preto e azul royal de base e depois listado com amarelo. E não sei o que é que entrego. Meta aqui em cima da mesa que ela nos próximos episódios já vai estar ali na nossa... Ora, aí está. Lindíssima. Hoje em dia a marca não é esta. Gostam, não gostam? Gostam, pois é. Isto vai ser bonito, vai. Elas vão andar aqui a roubar as camisolas. Prometemos que vai levar aqui o nosso espaço, vai decorar aqui o nosso espaço. Professor, muito obrigado. Obrigado eu pela oportunidade e é gostou de estar aqui connosco? Gostei imenso. Eu gosto imenso de conversar sobre as coisas. E aqui com pessoas que são abertas a... Ai, meu Deus. Digamos assim, abertas, essa palavra não foi boa, como para aquela coisa que falámos há bocado, mas... abertas ao diálogo e à discussão. Abertas ao diálogo e à discussão, exatamente. Mentes abertas. E ao progresso. Mentes abertas. É isso mesmo. E espero que tenham o maior sucesso e continuem com esta atividade e convidem muita gente que tem muito para dizer. Não, esse é o desafio que deixamos a todos os convidados. Se gostaram tanto de estar aqui connosco, vocês se calhar são os próximos a convidar alguém para vir aqui, porque já sabem o que é. É interessante. E vocês são os próprios. Eu vou divulgar de certeza absoluta. Quem sabe se não será o Nani, hein? A sentar-se aqui connosco. Quem sabe? O professor dizer, Nani, olha, bem, temos ali o êxtase. Olha, está a ver, por aqui está aprovado. Por aqui está aprovado. E vai parar aqui um dia neste lugar, eu acredito. Se eu preciso de contacto, depois eu... Professor, muito obrigado. Não se esqueçam, para ver esta entrevista e a do Nani, quem sabe vem aí, as redes sociais, não é, Ricardo? Sim. Facebook, Instagram,
Spotify, YouTube, em todo lado, a toda a hora, e levar o desporto. E nós não descansamos. Professor, muito obrigado. Foi um prazer. E levar o desporto sempre é uma boa frase. E estamos, está feito.